Oi, gente! Eu sou o Rubem Júnior e bem-vindos ao Unesp Aberta para você. O programa que te deixa por dentro dos materiais oferecidos pelo Unesp Aberta, um ambiente virtual com mais de 70 conteúdos online, gratuitos e livres de tutoria. Isso significa que você escolhe o melhor horário para acessar o conteúdo. O episódio de hoje é sobre o curso de Filosofia Política. Há muitas maneiras de pensar o poder. Você conhece quais são? O segredo para um bom aprendizado online está na sua organização. Então faça uma pasta no seu computador com os arquivos baixados. Como vocês viram, há uma caixa de diálogo, então há uma interação entre os inscritos. Já já o professor Ricardo Monteagudo vai trazer comentários gerais sobre o material que ele elaborou. Lembre-se, não precisa estar vinculado ao Unesp para ter acesso aos materiais, porque eles são livres, então qualquer pessoa pode ir lá e criar o seu perfil. Olá, professor, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Um prazer falar com você. Prazer é nosso, professor. Conta pra gente sobre a sua formação. Eu sou formado em filosofia, com mestrado e doutorado em ética e filosofia política, na USP. Depois eu me tornei professor da Unesp e tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Universidade de Paris, Sorbonne, sempre sobre Rousseau, democracia em Rousseau e Spinoza. Bom, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E, professor, como surgiram os estudos em filosofia política? A filosofia política começou junto com a filosofia na antiguidade, né? Uma reflexão sobre as relações humanas, as relações pessoais, assim que emergiu a filosofia no tempo de Tales, Platão e Aristóteles. A partir de Sócrates, sobretudo, o pensamento passou a se voltar para o próprio homem, conhece-te a ti mesmo. E conhecer o homem também é conhecer o lugar que o poder, que as relações de poder ocupam nas relações humanas. Então a filosofia política, direto ou indiretamente, está presente desde o início da filosofia. Né? Bom, professor, e qual a importância de se entender as formas de poder? As formas de poder é porque nós, em relação ao Estado, em relação à moral, em relação à ética, a gente está sempre submetido a um certo condicionamento, a uma certa imposição numa certa direção. A gente pode obedecer ou desobedecer. Nós podemos nos controlar ou nos descontrolar. Então a gente precisa pensar, né, nessa série de condições para que a gente possa se conduzir adequadamente, né, de forma ética e de forma correta. Sim, professor. E o que são os direitos sociais e os direitos humanos? Os direitos sociais, normalmente, são considerados a segunda geração dos direitos humanos. Depois da primeira geração, que emerge com a Revolução Francesa. Nos direitos sociais, a gente pensa os direitos que os cidadãos têm na sociedade em relação ao Estado. Direito ao trabalho, direito à saúde, direito à moradia. São direitos fundamentais para que a vida social seja harmônica, seja pacífica, seja mais igualitária. E por isso eles são indispensáveis de serem pensados e de serem preservados na vida social, para evitar o crescimento da violência, para evitar que a violência paute as relações de poder na vida social, nas relações humanas. Professor, esse material é voltado para um grupo específico de profissionais? Qual é a sua recomendação? No primeiro momento, esse curso foi pensado como aperfeiçoamento, como atualização dos professores de filosofia de nível médio, especialmente na esfera pública. E naquele momento, eu achei que o tema dos direitos humanos seria um tema importante para articular a história da filosofia, os grandes sistemas filosóficos, e a vida contemporânea, as nossas dificuldades, os nossos desafios no século XXI. Bom, professor, e por último, como a violência e a disciplina regem as estruturas de poder na atualidade? E quais são as consequências deste modelo? Eu diria que a filosofia política tem duas vertentes importantes hoje para abordar a violência. A primeira seria a relação, seria a luta de classes, o problema do capitalismo, a relação entre o capital e o trabalho, a relação que a elite industrial e financeira tem em relação aos trabalhadores e aos aos desempregados, aqueles que vendem a sua força de trabalho para sobreviver. E aí é uma equação difícil de fazer, a gente sabe
das dificuldades, dos desafios que se apresentaram ao longo do século XX, agora no século XXI. Existe outra forma, um pouco mais recente de pensar também, que é a forma da biopolítica, que é o disciplinamento, o controle dos corpos, justamente para que determinados limites não sejam ultrapassados. É como se, num determinado momento da história, certas parcelas da sociedade quisessem consolidar aquele resultado para todo sempre. Ao invés de ver o homem como ser histórico, passível de mudança, querem consolidar ou naturalizar um determinado resultado histórico num determinado momento para que ele não mude mais. Então, de certa forma, o controle dos corpos é para manter a disciplina, para manter certa condição de reprodução do trabalho em relação ao capital e ao poder, sem nenhuma mudança. Então, é interessante porque algumas mudanças são autorizadas, mas outras não. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de conversar um pouco sobre isso. Um grande abraço. Muito obrigado você, professor, pela conversa e pelas dicas. Bom, se você aí de casa ainda está em dúvida em se inscrever ou não, dá uma olhada no formato da aula. Acesse o site unespaberta.ead.unesp.br. Crie uma conta e tenha acesso a mais de 70 conteúdos online e gratuitos. Um projeto do IEP3, Instituto de Educação e Pesquisas em Práticas Pedagógicas. É para todos. Conhecimento nunca é demais. O Unesp Aberta para você fica por aqui. Se você curtiu o tema de hoje, não deixe de se inscrever. Tchau, tchau.